Literatura Hoje, programa de livros e ideias do portal Entre Textos, conversa com o escritor Carlos Castelo, autor de 13 livros que vão de crônicas a poesia e a aforismos, passando por um romance policial e um infanto-juvenil. É sobretudo pelo exercício da crônica de humor que seu nome e texto têm se firmado entre nós. Entre os últimos livros publicados estão Crônica por Quilo, 88 crônicas selecionadas entre centenas publicadas em sua coluna semanal em O Estadão, e Frases Desfeitas, 1000 aforismos, pensamentos, máximas de humor, com ilustrações do cartunista Nani. Vamos conhecer um pouco do trabalho literário de Carlos Antônio de Melo e Castelo Branco. Bom dia, Carlos. Bom dia, Dilson. Prazer falar com você. Satisfação é nossa. Seu nome, escritor Carlos Castelo, de imediato nos lembra logo o nome de outro escritor, o jornalista e cronista de assuntos políticos, Carlos Castelo Branco, o Castelinho. Essa coincidência de nomes tem ajudado ou atrapalhado o publicitário cronista Carlos Castelo, ou nenhuma coisa nem outra? Olha, Dilson, eu diria que um pouco de cada uma dessas coisas que você falou, no sentido de ajudar, ajudou porque, como eu era praticamente homônimo dele, então desde cedo eu ouvia falar do Carlos Castelo Branco, do nosso grande cronista político, né? E isso acabou me influenciando para estudar jornalismo, né? Que foi a área onde eu me formei, né? Só que depois, com a prática do jornalismo inicial, assim, eu vi que, até brinco que não caberiam dois Carlos Castelo Branco no mesmo jornalismo, porque o meu antecessor era muito mais capacitado do que eu, né? Então eu fui tentar ser o Carlos Castelo Branco da publicidade. Mudei de área, virei redator. Não sei se consegui chegar nem próximo ao Castelinho na publicidade, mas eu acho que no final das contas ajudou mais do que atrapalhou. Nós vamos passear aqui pela sua biografia, inicialmente. Vamos conhecer então um pouco da história de Carlos Castelo. Carlos Antônio de Melo e Castelo Branco, Teresina, 18 de abril de 1958, é um jornalista publicitário, premiado em Cannes, compositor e humorista brasileiro, conhecido como Carlos Castelo, Carlos Melo e outros pseudônimos. Está radicado em São Paulo desde 1961. É um dos idealizadores do grupo de humor musical Língua de Trapo, que acabou virando o ícone da vanguarda paulista nos anos 1980, junto a colegas do curso de jornalismo, num estilo que misturava rock, samba e humor. Usava então o pseudônimo Carlos Melo. Além de batizar o grupo, escreveu grande parte das letras e criou enquetes. É um letrista das músicas Concheta, Xingu Disco, Os Metaleiros Também Amam, finalista do Festival dos Festivais da Rede Globo, Como é Bom Ser Punk, Tragédia Afrodisíaca, Deus Det, Samba Enredo da TFP e muitas mais presentes no repertório do grupo. Em 2016, participou da criação de O Último CD da Terra. O álbum foi indicado nas categorias Melhor Álbum do Ano, Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor
arte de capa ao 17º Grêmio Latino. Suas primeiras crônicas apareceram na grande imprensa no início dos anos 1980, na coluna Antena, no Caderno 2 de O Estado de São Paulo. Colaborou ainda com o Playboy, Jornal da Tarde, VIP, o Pasquim, o Planeta Diário, Caros Amigos, entre outros. Atualmente, escreve a coluna semanal Crônica por Quilo no Estadão, é colunista da revista Bravo e do jornal Brasil de Fato. Uma carreira como publicitário desde 1988, atuou em várias agências da capital paulista. Nós temos aqui um conjunto de elencados de 13 livros, começando aí com Aquijás, o livro dos Epitáfios, pela Leitura Ática, Vizinho, o Pentelho mora ao lado em Nova Alexandria, O Caseiro do Presidente, com prefácio de Luiz Fernando Veríssimo, Nova Alexandria, Dia da Sobrevivência no Brasil, Matrix Editora, Casamento, a favor ou contra, Claridade, Faça Sexo Agora, Pergunte-me Como, Matrix Editora, Orações Insubordinadas, Aforismos, Ateliê Editorial, Damas Turcas, Romance Policial, Global Editora, Caranguejo Bom de Bola, Infanto Juvenil, Terceiro Nome Editora, Clássicos de Mim Mesmo, Crônicas, com prefácio de Luiz Fernando Veríssimo, Matrix Editora, Poesia Ha 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 Ha, Poesia Engraçada, Editora Patois, Crônica por Quilo, Crônicas, Editora Noir, Frases Desfeitas, Aforismos, também pela mesma editora. Aos que quiserem conhecer um pouco mais do escritor, nós sugerimos a leitura da biografia que está no portal doisjornalistas.com.br. Avaliando-se como leitor, Carlos, leitor interessado em entender seu próprio processo criativo, a história pessoal com a escrita e as escolhas formais e temáticas, principalmente, o que o senhor diz sobre como se construiu a sua história com a palavra escrita, com a palavra literária, sobretudo? Bom, eu te diria que começou já bem cedo, porque em casa, né, tanto meu pai quanto a minha mãe eram pessoas que cultivavam a escrita, né? Inclusive, um pouco da história do encontro da minha mãe com meu pai foi em função das cartas que meu pai escrevia para minha mãe, cartas de amor para minha mãe, né, no tempo da pena ainda. E essas cartas eram muito comentadas e minha mãe também respondia. E ali eles cultivavam a palavra. E a primeira coisa, assim, a gênese, para mim, foram essas cartas. E depois os livros que tinha na biblioteca do meu pai. Meu pai era advogado, mas tinha muita literatura. Tinha muito, especialmente Machado de Assis, que ele lia. Ele sabia ler e entendia muito bem o latim. Naquela época era uma cadeira obrigatória, né, nas escolas, né? Então, eu acho que começou aí a minha relação com a palavra dentro de casa, porque para nós era sempre uma coisa quase como sagrada essa relação respeitosa e de amor pela escrita, né? E depois vieram minhas preferências pessoais mesmo pela escrita. Comecei com essas influências do meu pai, lendo Machado,
Acho que comecei muito bem. E acho que até vem daí um pouco a minha queda pelo humor, né? Porque o Machado, a gente sabe dessa fineza da escrita dele, que lembra até outros autores como o Stern, né? Que é aquele tipo de humor fino, né? Um humor literário maravilhoso que ele praticava. Então, o contato com aquilo, eu acho que despertou em mim o desejo de fazer alguma coisa próxima àquilo, familiar àquilo, né? Então, o início foi esse, assim. Depois eu fui lendo mais coisas, me influenciando por outros autores e, e deu no que deu. O senhor acredita que as frases de efeito, eu vou aqui me ater particularmente a elas, servem para dar ao humor maior poder de sedução diante do leitor? Que magia carrega exatamente o aforisma? Bom, a frase de efeito, o aforismo e tal, ele tem aí uma história muito antiga, né? Ele já vem lá da Grécia Antiga, o epigrama, né? Que era uma frase escrita por um poeta, normalmente na época colocada no túmulo de alguma personalidade, né? Então era um verso curto que resumia de forma graciosa, poética e tal, a vida daquela pessoa. E dali evoluiu para pequenas frases que eram usadas pelo Hipócrates, né, aquele famoso médico, para a memorização de receitas médicas, né? Então, usava-se aquilo para que a pessoa se lembrasse depois. Era como se fosse uma poesia oral lá do Homero, né? E o aforismo vem vindo, e desde essa época passou por mil tipos de formatos, mas eu sempre digo que, na verdade, até para a literatura que não seja humorística, essa frase de efeito, ela é meio quase como uma base de uma prosa, vamos dizer assim. Você tem escritores aforísticos, né? Tem um escritor policial, por exemplo, que eu gosto muito, que é o Raymond Chandler, né? Pega, você pega os textos dele, é quase um aforismo atrás do outro. E isso enriquece muito, né, a prosa. E eu passei a cultivar isso de forma, tanto dentro de uma prosa de dimensão maior, como pode ser uma crônica, um romance mesmo, como isoladamente, né, como uma unidade isolada para fazer humor. Porque eu acho que é um desafio muito grande você fazer um humor com 10, 12 palavras. Se fazer humor um texto grande é fácil. Agora, a massa de manobra que você tem para fazer uma graça inteligente, obviamente, com poucas palavras, é muito difícil. Então, me lancei esse desafio e pratico ele diariamente. E acho, sim, que é o ingrediente fundamental para qualquer prosa. Eu quero pedir aqui sua permissão para nós projetarmos aqui uma das colunas suas em O Brasil de Fato. Eu selecionei aqui exatamente a coluna que findou o ano de 2020, quer dizer, o ano que não acabou, né? Então eu vou projetar aqui. Nós temos aí uma imagem aí muito característica aí de um efeito de sentido, né, que a coluna procurou criar, né, que é a existência da falta de saída, né, e essa multidão aí sem saber exatamente para onde vai, né, que criou aí por si só, né, quando nós relacionamos a fotografia, né, com uma das frases de efeito aqui criadas, com um dos aforismos criados, nós vamos aí então fazer uma grande pergunta, né, quando nós vemos aí essa fotografia com essa multidão. Para onde ir? É possível realmente ir para algum lugar?
Então a fotografia nos encaminha aí, portanto, a essa reflexão. Frases desfeitas, a coluna dos aforismos, um dos mais ilustres gêneros literários, frase curta, tirada de espírito, cheia de agudeza e ironia. Então vamos aí às frases. Nós temos aqui um texto inicialmente autoexplicativo sobre o gênero, né? Boas festas, mas por favor, sem festas. 2020 acabou com a gente. Década, período de 10 anos. Década perdida, período de 10 anos no Brasil. Governo federal anuncia, em 1º de janeiro, Brasil continuará em 2020. Essa hecatombe acabou revelando que a prudência do brasileiro é do tipo imprudente. Sentir-se jovem é o primeiro sinal de decrepitude. Vamos caminhando para 2021 como quem entra em uma rua sem saída. Esse aforismo aí, essa frase de efeito foi a que me ficou aí por conta da imagem, né, que está lá catalogada, que está aí no topo da página. A maioria está vivendo hoje como se houvesse amanhã. O Brasil é o melhor país para se ter as piores intenções. Aquele gol de Bolsonaro foi uma pintura de Romero Brito. Enfim, um presidente campeão das urnas funerárias. Feliz ano novo, disse o hipócrita. 2020 foi mais duro do que bife de carne de segunda. Já tivemos Oswaldo Cruz. Hoje seria Oswaldo da Cruz. Hoje, meu cãozinho tomou vacina. Existe algum perigo dele virar um jacaré? Vou dar um mergulho em Fernando de Noronha. Foi dar um mergulho em Fernando de Noronha e morreu afogado nas sacolinhas plásticas de supermercado. Curioso é que nós lemos aqui os aforismos e eles vão sendo ressignificados porque dialogam entre si e vão constituindo quase que um novo gênero, porque eles vão somando-se para a constituição de uma unidade. Cada aforismo desse tem aí como unidade o referente que é o ano novo. Mas não apenas o ano novo, também a reflexão sobre o ano que passou. E, sobretudo, a reflexão sobre os temas de teor político que estão aí na esfera, vão desde o comportamento do presidente da República a questões que envolvem os costumes, né, que envolvem os valores da sociedade brasileira. Quando você constrói os aforismos, você pensa na crônica ou pensa no aforismo? Ou uma coisa leva a outra com naturalidade? Porque os aforismos aqui, eles são independentes, mas eles por si só acabam constituindo-se enquanto crônica, com os efeitos de sentido que provocam em nós. Nós lemos um aforismo, mas quando lemos o seguinte, nós vamos automaticamente associando-os. Isso é intencional? Enfim, o que você diz a respeito? Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Porque o aforismo, para mim, é uma espécie de célula do discurso, né? Não é apenas uma oração, acho que ele é uma composição de um discurso. Então, ele pode ser uma frase isolada, como pode estar associado a um texto maior, né? Um conjunto de frases onde ele está ali inserido, né? Então, eu te diria que eu posso começar com uma reflexão dessa no aforismo que pode me levar a uma crônica inteira, ou às vezes até um conto inteiro, né? Uma coisa de maior estatura, de maior dimensão. E
mas normalmente eu começo fazendo essa frase. Se eu vejo que ela permite um desdobramento maior, então eu sigo num texto maior. Se eu vejo que ela se basta naquela unidade da frase, eu a coloco como um aforismo isolado mesmo. É assim que funciona para mim. Esse gosto especial pelo aforismo, embora se saiba que ele seja uma marca de todos os tempos e fonte de filosofia, grandes nomes do passado o cultivaram, tem a ver com imposições das tecnologias digitais de hoje. Seria então uma estratégia, seria uma forma de fazer humor pelo prisma da modernidade. Hoje eles se tornaram aí extremamente atuais, em tempos de WhatsApp, de tecnologias instantâneas. Parece que eles foram ressignificados para um lugar muito especial, não é isso, Castelo? Sim, eu acho que acabou que, em função dessa linguagem mais sintética, né, que a gente vê hoje, por exemplo, o Twitter lá com seus, hoje é 280 caracteres, mas eram 140, né? Eu acho que esse tipo de frase, aforismos e pensamentos curtos assim, se adaptou muito bem a esse tipo de tecnologia atual. Agora, se a gente vai fazer um levantamento aí histórico do aforismo, como eu te disse, ele já vem lá da Grécia Antiga e aqui no Brasil, por exemplo, você tem nomes na década de 30, por exemplo, do século 20, que faziam aforismos geniais, tipo o Barão de Tararé, né? O humorista Aparício Torelli, né? Lá do Rio Grande do Sul, que depois veio morar no Rio. Ele, naquele seu jornal A Manha, um jornal de humor, que era muito lido na época, praticava ali aforismos incríveis, né? O Milor Fernandes, da era pré-internet, né? Você pega aquele livro dele, A Bíblia do Caos, né? Acho que são 10 mil aforismos, uma coisa assim, 5 mil, um número enorme, que praticava isso muito antes de Twitter, de Facebook e tal. Então, eu acho que o que aconteceu foi isso que você disse, essa ressignificação do gênero para ser colocado nessas plataformas novas, mas ele é o mesmo desde sempre, né? O humor tem que cumprir alguma função social ou basta que ele de fato nos leve ao riso? Olha, eu vou citar aqui de cabeça uma frase de efeito do George Orwell, né? Que diz mais ou menos o seguinte, né? De memória assim, não sei se ela é exatamente isso, mas que uma piada ela não degrada o ser humano, ela apenas faz com que ele tome consciência da sua degradação, né? Então, as pessoas hoje, os sistemas aí hoje estão fazendo uma caça às bruxas, aos humoristas, acho que de uma forma estúpida, né? Porque, na verdade, a piada não, em si, ela não provoca nada, ela apenas traz essa reflexão de uma coisa que nós, lá dentro, no nosso subconsciente, já sabemos da nossa condição humana. Então, eu acho que o humor não se presta apenas a fazer rir, né? Existem formas de humor aí mais rasas e tal que exploram isso. Quer dizer, é um humor feito comercialmente, vamos dizer assim, para obter aquele riso, aquele lucro para o humorista e tal.
Mas o humor com H maiúsculo, eu acho que ele tem essas duas funções. Obviamente, ele, para ser humor, ele tem que provocar riso, né? Mas eu acho que esse grande humor, vamos dizer assim, provoca riso e imediatamente uma reflexão sobre a nossa condição humana, especialmente. Acho que aí a grande riqueza do humor, né? E é como dizia o Aristóteles, né? O homem é um animal que ri, né? É o único animal que ri. E se a gente souber tirar proveito desse riso, eu acho que a gente pode melhorar muito como uma espécie. Quando o Pasquim foi reativado há alguns anos, era uma satisfação imensa para mim ir à banca de revista em busca da edição do jornal. E eu sempre fazia uma reflexão acerca do lugar daquele tipo de jornalismo. Porque você imaginar um jornal inteiro constituído a partir de um prisma que não seria dessa informação mais imediata, mas a de gerar de criar um texto que tem uma função didática, uma função de formação, porque o texto do humor ele acaba tendo também essa função, né? De maneira subliminar, ele acaba contribuindo também para a formação, né? Então, quando eu me deparava com o Pasquim, eu fazia essa reflexão. Então, nós sabemos aí que o humor é uma forma inteligente de resistência. O foi em todos os momentos de instabilidade em que a liberdade de imprensa, quando a liberdade de imprensa foi de alguma forma cesseada, em instantes em que não se poderia dizer aquilo que está sendo dito, a não ser, de fato, pelo viés do humor. Então, quando nós pensamos no humor, pensamos no lugar do humor como instrumento de resistência e associamos ao momento atual que nós vivemos no mundo, o momento atual que nós vivemos no Brasil, qual seria, sob sua ótica, a função que desempenha o humor hoje? Bom, eu acho que, como sempre, né, uma função importantíssima, né? Haja visto, por exemplo, que em regimes autoritários, como na Alemanha nazista e na própria União Soviética, depois no período do Stalin para frente, a gente não tem registros de humoristas, né? E considerando o que aconteceu nesses regimes, a gente vê o papel que tem o humorista e o humor. Ou seja, não é possível existir uma democracia sem humoristas. A primeira coisa que um tirano faz é eliminar os humoristas. Não são só os dissidentes políticos e tal, as pessoas inimigas do regime deles, né? São essas pessoas que fazem essa crítica. Inclusive, existem registros, digamos, históricos, né, da época do Stalin, que dão conta de que as piadas, aquele tipo de humor que era feito, as piadinhas do dia a dia e tal, aquilo era extremamente grave para o regime soviético. Aquela piada que você quer contada na rua e tal,
eles começaram a colocar agentes da KGB para levar essas pessoas para os gulags, para a Sibéria, tal, porque aquilo trazia um dano para o regime, aquela conscientização através da piada. A mesma coisa na Alemanha nazista. Então você veja a importância que tem isso. E aqui no Brasil também, a gente não fica fora disso. Eu acredito que hoje, como eu disse antes, essa caça às bruxas que está acontecendo com os humoristas, é um pouco isso, né? E se nós permitirmos, se a sociedade não se mobiliza no sentido de exigir que se possa ter essa liberdade de expressão também no humor, nós vamos acabar com esses exemplos que eu estou dando. Então, eu acho que devemos prestar atenção nisso, porque o humor é um filtro para a sociedade, depura, né? Muito já se falou sobre a efemeridade da crônica. Mas estão aí as crônicas de Machado de Assis, escritas aí no século XIX. É fabuloso nós passearmos aí pelas crônicas de Machado, de observarmos que elas continuam atualíssimas, que continuam dizendo não apenas da sociedade do século XIX, mas da sociedade de hoje também, né? Do mesmo modo, quando nós passeamos, por exemplo, por Lima Barreto, igualmente atualíssimo, e de tantos outros escritores. Crônicas envelhecem, Carlos Castelo? Olha, os exemplos que você deu aí do Machado de Assis e do Lima Barreto são muito, acho, oportunos e já respondem um pouco a sua pergunta, né? E eu continuo sendo um leitor dessas crônicas deles até hoje. É de uma atualidade impressionante, né? O que eu acho é que, às vezes, determinado tipo de crônica, eu acho que pode envelhecer mais, que é talvez aquela crônica mais factual, né? Aquela crônica em cima de um fato que aconteceu muito específico naquele dia, né? Que a crônica permite isso, né? Mas existem crônicas mais atemporais, né? Até mesmo, por exemplo, essas que você falou do meu livro mais recente, o Crônica por Quilo, eu separei, sei lá, tinha um número muito grande de crônicas, acho que uns 300, e eu separei as 88 que eu acredito que podem ser lidas a qualquer momento, porque elas não estão presas a essa temporalidade, né? Então, eu acho que não envelhecem, não. Os exemplos são esses que você deu, Lima Barreto, Machado de Assis e tantos outros, só para ficar nos brasileiros, que é um gênero nosso, praticamente muito cultivado aqui. Eu acho que não envelhecem, não. Qual é a representação que o senhor constrói sobre o leitor de crônica? Que leitor é esse? Que faz com que a crônica seja aí um gênero tão requisitado, um gênero tão lido, um gênero tipicamente brasileiro? Olha, eu acho que o leitor, né, ele, nessa concepção mais contemporânea e tal, é também um construtor da história, né, da narrativa. Então, a gente escreve meio que dialogando com ele, né? Machado de Assis já fazia isso, né? Tá sempre se referindo ao leitor quase como um personagem ali das histórias dele. E isso continua hoje como uma tendência muito presente, né? Então, eu acho que esse leitor sou eu, né? Ele é como eu, ele é meu primo de sangue. E sem ele, a minha crônica não existe. Então, eu me identifico muito com ele e gosto muito dele. Então nós vamos passar aqui, saindo
da crônica de humor, que o situa aí ao lado de nomes como Luiz Fernando Veríssimo, Milô e outros, nós vamos passar aqui pela sua incursão por outros gêneros. Vai começar aqui pelo romance policial. O senhor publicou aí Damas Turcas, pela Global Editora. Eu vou aqui tentar projetar aqui o livro, projetar aqui o site em que a gente pode ter um pouco da sinopse do livro, mas antes eu queria me antecipar com a pergunta. Eu vou perguntar isso, na verdade, ao publicitário, né? Esperando a resposta que é também a resposta do escritor. O que o senhor acredita que leva o leitor do gênero romance policial a se interessar pelo seu livro Damas Turcas? Mas me permita aqui fazer uma projeção, me permita fazer aqui a leitura. Com uma obra repleta de mistérios e que promete tirar o fôlego do leitor, Carlos Castelo faz sua estreia em grande estilo na Global Editora com a obra Damas Turcas. O livro veio para fazer parte da coleção Estante Policiais Paulistanos, uma série de romances acolhida com excepcional receptividade popular. Castelo conta que sempre foi admirador de textos policiais e que, incentivado por um editor, em 6 meses desenvolveu o volume. Como define Adilson Xavier no prefácio, Damas Turcas tem a ver com o famoso jogo em que as pedras negras e brancas se degradiam pela sobrevivência. Tem inteligência e leveza de movimentos. Conduz a leitura em pequenos saltos diagonais que nos recompensam com a chegada vitoriosa às linhas adversárias. Então, Carlos, qual é... Vou aqui deixar de projetar. Qual é, então, o seu olhar aí para Damas Turcas? O que poderia levar, por exemplo, o Dilson e tantos outros leitores que não tiveram contato com esse livro a fazê-lo? O que há de interessante em Damas Turcas? Bom, primeiro, o Damas Turcas é um romance policial tipicamente paulistano, né? Ele, inclusive, retrata diversos ambientes aqui da cidade de São Paulo, locais por onde eu passo, locais onde eu frequento. Então, em primeiro lugar, eu acho que ele é quase que uma homenagem minha a essa cidade que me recebeu, né? Acho que não são poucos essas histórias policiais passadas em São Paulo. Então, a própria coleção enfatizava isso. As histórias teriam que acontecer na cidade de São Paulo. Depois, eu acho que esse livro tem uma experiência muito interessante minha, que é de publicitário. Então, o protagonista da história, o Levino, né? Ele é um publicitário aposentado, mas é um sujeito muito curioso, muito arguto, e que ele acaba solucionando lá uma série de crimes, utilizando-se de elementos que ele usava na publicidade, porque ele é um profissional da área de planejamento, né, que é uma área muito importante da publicidade. Então, ele acaba usando esses elementos do planejamento para descobrir esse crime, porque ele acredita que todo crime tem especialmente desses serial killers, né? Todo crime tem uma marca registrada.
Então, como ele é um especialista em marcas, ele acaba ajudando o policial, o Hayashi, lá que cuida do caso desses assassinatos, com a argúcia dele, com essas fórmulas que os publicitários usam para chegar num resultado, ele usa isso para solucionar o crime. Então, eu acho que isso é que é o grande diferencial desse meu livro, porque ele tem essa originalidade, assim, sem, sem falsa modéstia. Eu acho que não conheço nenhum romance policial, nem do meu autor favorito, que é o Raymond Chandler, em que um personagem usa a publicidade para resolver um crime, né? Então, eu acho que pediria para as pessoas prestarem atenção nesse aspecto. Eu acho que vai chamar a atenção delas. Nós vamos sair aqui do romance policial e vamos aí para o infanto juvenil. Caranguejo Bom de Bola, livro de sua autoria. Em geral, os escritores que produzem literatura infantil, infanto-juvenil, diz-se com frequência que eles escrevem para a criança que um dia foram, que se transportam para as páginas quando estão escrevendo literatura infantil ou infanto-juvenil. Que criança é essa que está aí presente em Caranguejo Bom de Bola, de Carlos Castelo? Eu queria só projetar aqui, me permita, Carlos, antes de você responder, eu queria projetar aqui a página da Amazon, sem a intenção da propaganda, mas também o fazendo, né? E eu queria ler aqui um pouco da sinopse do livro, me permita. Martim é um garoto solitário que tem tudo o que quer e passa as tardes jogando futebol no videogame. Seus pais são muito ocupados, trabalham o dia inteiro e por isso ele fica aos cuidados de Ernesta, a responsável pelo lar. Quando a diretora do colégio mostra o boletim cheio de notas vermelhas, os pais decidem mudar drasticamente os hábitos de Martim. E ao conhecer Elvis, garoto pobre do bairro, sua vida vai virar de ponta cabeça. Juntos vão descobrir novas brincadeiras e com a ajuda do novo amigo, Martim tentará se tornar artilheiro também no campinho de terra. O infanto juvenil Caranguejo Bom de Bola retrata temas que estão no centro das preocupações dos pais, filhos e educadores. Como conciliar estudo, lazer e convívio num mundo em que as brincadeiras tradicionais perdem espaço para a tecnologia e no momento em que os pais têm cada vez menos tempo livre. Sem simplificar a questão e sem cair na tentação de eleger a modernidade como vilã, o livro dá, por meio do encontro de Martim e Elvis, uma sugestão divertida de como mais criatividade no lazer pode servir ao desenvolvimento da criança. E reforça também a amizade dos dois garotos, a importância do cotidiano com as diferenças. Para que criança, Carlos, esse livro foi literalmente escrito? Embora eu tenha de alguma forma me antecipado aí na leitura da sinopse. Eu tenho um filho que hoje está com 17 anos, que é o João, e que nessa época do livro, se não me engano, ele devia ter uns 11, 12 anos, e era, como muitas crianças, digamos assim, quase que um heavy user, aí, um fanático por videogames, né? Passava horas e horas com o videogame dele e tal, e aquilo começou a me preocupar, né? Então, a criança a qual esse livro está mais ligada, claro que tem coisas da minha infância também, a experiência de retratar isso passa por mim também, óbvio, mas teve muito a ver com ele e da minha preocupação da relação dele com esses jogos eletrônicos, né? E também teve a ver com um fato que aconteceu com outro filho meu,
quando eu era mais novo, que me chamou muita atenção e eu pensei um dia escrever alguma história relacionada a isso, que esse meu filho, um dia eu estava passeando com ele na rua e veio um menino como esse, que é o Elvis da minha história, que é um menino de favela, andando pela rua e meio que veio na direção dele, acho que querendo falar com ele, se comunicar de alguma maneira, com o meu filho ali, o menino de classe média, e o menino, duas crianças da mesma idade. E eu me lembro que o meu filho ficou um pouco com medo do menino, do outro menino, né? Pelo fato dele ser um menino que vivia num ambiente marginalizado. Então aquilo me chocou muito, porque quando você chega num momento da história da humanidade onde uma criança tem medo da outra, a gente precisa parar e começar a refletir um pouco sobre como que a gente pode melhorar uma situação do mundo, né? Porque você ter medo de um adulto, você ter medo de um criminoso, você ter medo de alguém que te ameaça, né? É uma coisa. Agora, uma criança ter medo da outra, aí nós estamos mal na foto, né? Então, eu acho que esse livro combina essas duas coisas. A minha tentativa de mostrar para o meu filho, João, que existiam outras formas de divertimento que não só o videogame. E que a relação entre duas classes muito diametralmente opostas, ao contrário de gerar medo, pode gerar prazer e aprendizado mútuo. Então, essa é a mensagem desse livro que eu tentei passar para as crianças e até adultos também que lessem, né? É a combinação, quer dizer, o videogame está ali no primeiro plano as entrelinhas são a relação entre crianças de classes sociais diferentes no Brasil. Nós vamos finalizar aqui o nosso diálogo, Carlos, fazendo aqui uma reflexão acerca de dois elementos que habitam o seu cotidiano como profissional da palavra, que é a música e a publicidade. Eu estive ontem vendo uma entrevista sua à Record, exatamente acerca de um grupo musical e das composições suas para esse grupo, né? E também passeando um pouco pela sua história de publicitário à luz do que consegui alcançar, né? Então, o que nós poderíamos a dizer acerca do lugar da música e da publicidade enquanto elementos que de alguma forma contribuem para o seu fazer literário? Como esses dois campos, a música e a publicidade, têm ajudado Carlos Castelo a escrever literatura? Olha, eu diria o seguinte, eu acho que a publicidade, para mim, ela é a minha profissão desde eu estou atuando nela, sem abandonar o jornalismo, porque estou na crônica, mas assim, a minha atividade principal há 32 anos, né? Então eu sempre digo que se não fosse a publicidade, eu não teria talvez como fazer a literatura, porque é ela quem põe comida na minha mesa, né? Eu acho que a publicidade não é arte, é no máximo um artesanato muito bem feito e no Brasil, inclusive, muitíssimo bem produzida, uma das melhores
publicidade do mundo, e eu me sinto um privilegiado por poder trabalhar nela tanto tempo, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande pela publicidade, porque como redator da publicidade, eu consegui tudo que eu tenho. Eu eduquei meus filhos, eu consegui a minha casa, eu consegui todas as coisas materiais necessárias para a minha sobrevivência e da minha família. Isso tudo escrevendo, né? Sendo um redator, que é a única coisa que eu sei fazer, não sei trocar nem lâmpada direito. Mas, e a música, nela, eu continuei com um papel literário também, vamos dizer assim. Porque as pessoas dizem assim, eu sou um compositor, tal, eu não me vejo assim, me vejo como um letrista, né? Então, letra é palavra, né? Então, continua a minha profissão de fé aí de escritor dentro da música, né? Então, meu papel nela é de botar as palavrinhas lá e fazer elas se ajustarem na melodia, né? Então, eu vejo como mais uma plataforma, vamos dizer assim, para eu praticar literatura. Então, eu faço literatura dentro da música. Então, eu acho que são duas coisas muito importantes para mim. Eu acho que eu tenho também um lado musical. Meu nome é Melo, né? Tem melopeia, né? Então tem muito a ver com música o que eu faço, mesmo a literatura. Então é uma combinação, uma literatura musical e uma música literária, eu diria isso. Para fecharmos aqui o nosso diálogo, definitivamente, que caminhos você, considerando aí a sua trajetória, a crônica está muito associada ao jornalismo, mas grandes cronistas também se fizeram grandes cronistas, outros grandes cronistas se fizeram grandes cronistas, oriundos de campos que não o jornalismo. Então, qual é a sua orientação para quem deseja ser cronista? O que você pensa a respeito do assunto? Eu acho que, na verdade, qualquer um que tiver vontade de ser um cronista e que esteja afim, que esteja com vontade de fazer isso, vai fazer. Porque não existe escola para isso, existe desejo, existe vontade de refletir e de dividir essa reflexão sobre a vida com as outras pessoas, seja no modo humorístico, seja no modo mais lírico, né? Então, o que eu diria para quem quer fazer crônica é que ela se leve pelas suas observações da vida e que depois treine muito, né, para traduzir isso, porque a grande dificuldade é você transformar esse teu sentimento que todo mundo tem, você traduzir isso de uma forma que traga para as pessoas algum tipo de encantamento, de prazer em receber aquela mensagem. Então, cada um vai achar o seu modus operandi ali, que é o estilo, né? E é muito difícil chegar nele, mas com essa dedicação, com esse desejo de estar presente para os outros, através da palavra, através da crônica, ela vai chegar lá. Porque é um sentimento humano, é um fazer humano. Então, eu aconselho apenas que se faça como tudo que se faz com amor na vida. Que se faça com constância
e com prazer. E que também se divirta no processo. É muito importante. Você se divertir com fazendo. A série Literatura Hoje, do portal Entre Textos, agradece ao jornalista, publicitário e escritor Carlos Castelo esse diálogo acerca de seu fazer literário. Muito obrigado, escritor. Obrigado a você, a todos que estiveram aqui com a gente. Um prazer muito grande trocar essas ideias com vocês. Um abraço. Abraço, bom dia. Bom dia.